Bom, boa tarde. Queria agradecer o convite e a companhia aí de vocês, a presença de todo mundo. Bom, eu basicamente vou fazer uma apresentação assim com bastante imagens e vou comentar um pouco os projetos principalmente dando ênfase em questão aqui, no caso, a arquitetura, né? Ela é, eu acho que, bem presente no trabalho, como o Aguinaldo já colocou, mas também, assim, eu diria que ela tem uma presença que é muito forte, mas também eu tenho uma preocupação muito grande em abordar a arquitetura, mas não necessariamente abordar de uma maneira assim mais, diria, direta, mais... eu tento contextualizar a arquitetura, né? Tentar assim, usar a fotografia de uma forma onde a arquitetura ela tem uma presença muito importante, mas não aquela, diria assim, não idealizando a arquitetura ou renderizando a arquitetura de uma maneira fiel, né? Mas tentando assim trazer tanto a arquitetura histórica, modernista, para uma contextualização do que está acontecendo com essa arquitetura hoje, ou de todo assim, pensando nela em relação à fotografia, que eu acho que a fotografia fala muito também, ao meu ver, muito de tempo, né? Então, como equacionar um pouco esses pontos, né? Assim, da arquitetura, história e memória e fotografia, e também, assim, a ideia, diria, que eu acho que ela acaba também, de certa forma, tendo um papel importante, a questão assim, do enquadramento, de pensar a fotografia como um recorte, né? E que eu acho que são os elementos aí que permeiam o trabalho. Bom, o recorte como eu comentei, eu já começo com essa primeira imagem, que é uma imagem que para mim é bem importante, que na Casa Barragán, na Cidade do México, e é um lugar que assim, eu não podia fotografar, mas eu consegui tirar essa foto quando a gente saiu para o jardim ali. Tem essa piscina que, na época, eu estava interessado, estava preparando uma exposição aqui em São Paulo, que o assunto primordial da exposição era a questão assim, de reflexos, né? Então, eu vi essa piscina do Barragán, pintada todo de preto, criando essa superfície reflexiva, né? Criando esse espelho, que nessa imagem, assim, na projeção é um pouco mais difícil de ver, mas, ou seja, para mim ela encaixou bem assim, naquilo que eu estava procurando, e ela tem essa composição meio quase que roubada mesmo, e que... mas dentro desse tema que eu acho que é bem recorrente também na produção. Então eu quis começar com essa, que também eu acho que é um arquiteto que admiro bastante e que eu acho que aqui dentro desse contexto pode ser. Aqui o Niemeyer, também na mesma questão dos reflexos, essas duas peças estavam na mesma exposição, que é a Pampulha. E aqui, assim, dentro da produção de arquitetura, da minha fotografia, que eu acho que lida com arquitetura, tem muito, assim, tem muito interiores, uma mescla de interiores e exteriores. Aqui, no caso, é o Álvaro Siza, mas, na verdade, é um trabalho do Walter Caldas, que fica meio diluído, que mal dá para ver, mas que ele pinta uma dessas paredes, essa parede mais escura aí que... no lado direito aqui da imagem, e tem duas linhas ali que mal dá para perceber nessa imagem, mas que para mim também assim só o fato de ter esse Valtércio ali me fez assim, me motivou a trazer essa imagem aqui. Tá? Aqui é também o Niemeyer, o JK em Belo Horizonte. Que também dentro dessa, são duas peças, essa e essa. E aqui o Warszawski, que foi tema de uma exposição que eu fiz no Maria Antônia há 2 anos atrás, eu trouxe esses 2 exemplos, essa visão
da escada, uma de cima e uma de baixo. E aqui, um trabalho que eu fiz em Portugal, na Casa Serralves, que foi, assim, na verdade, uma visita rápida à casa, e eu estava com a câmera, eu estou sempre, assim, eu trabalho com fotografia analógica, preto e branco, e sempre, assim, o máximo que eu posso, tento estar sempre presente com a câmera, e eu fiz essa visita a essa casa, Serralves, no Porto, e tirei algumas fotos. Depois eu fiquei bem impressionado, assim, com a casa, com essa arquitetura meio mimética, de certa forma, onde os elementos meio que se repetiam. E depois eu me dei conta que as imagens, elas funcionavam em diferentes orientações. Então eu resolvi reorientar algumas dessas imagens em posições diferentes, né? E dei o título para essa série de Vertigem. Aqui, por exemplo, a escala, uma coisa que eu nunca tinha feito também, dessa reordenação da imagem, né? E foi a primeira e, na verdade, a única vez que eu tratei esse tipo de ação, né? E dentro da casa também tinha esse espelho que eu fotografei em 2 ângulos, e geralmente eu gosto de apresentá-los um de frente ao outro, sabe? Ter duas, tem essa imagem e essa outra, e eu gosto de tê-las, assim, de ter o espectador olhando uma e outra, essa questão do reflexo, de como esse reflexo, que é essa imagem reflexiva, que uma vez que a gente passa a abordá-la de uma maneira direta, ela já não é mais reflexiva, mas ela está falando sobre esse reflexo, né? Então, uma de frente para a outra, criando um pouco essa confusão, assim, de orientação. E aqui tem umas vistas de instalação dessa exposição da série Vertigem, que dá para ver, assim, elas repetidas, né, em diferentes orientações. Eu trouxe esse exemplo mais para mostrar um pouco a questão da escala e também dessa repetição dessa mesma imagem em diferentes ângulos, né, ou orientações. E em 2000 eu fiz uma exposição que para mim foi muito importante, que também eu acho que lidou muito com a questão da arquitetura. Foi a minha primeira individual, fiz uma galeria comercial em São Paulo, a Thomascon, onde eu fiz uma intervenção na arquitetura da galeria. E nessa casa, ela foi obviamente convertida em espaço expositivo, e eles tinham 3 janelas ali que eles cobriram para criar a parede expositiva, né? E o que eu fiz foi, eu vi que tinham essas janelas que tinham sido cobertas, você conseguia sentir, eu fotografava muito ali para reprodução de obra de arte, e eu me dei conta que tinham essas janelas, e aí vi que tinha um corredor lateral que dava acesso à lateral ali da galeria, e tinham essas árvores que dá para ver um pouco aqui nessa imagem, nessa primeira janela aqui da esquerda. E o que eu fiz, eu retirei as janelas existentes que já haviam sido cobertas, coloquei 3 placas de vidros, né, uma em cada janela, e pintei sobre o vidro, e dando acesso a esse corredor lateral e revelando um pouco essa paisagem que estava totalmente escondida ali, e que de certa forma relacionava muito com as imagens que eu mostrei na exposição. O título da exposição era Aquário, e eu vou mostrar aqui é indo em direção aos fundos da galeria. E o próprio vidro, obviamente, passou a ter um papel reflexivo, né, de espelhamento. Então, ele passou a espelhar as obras que estavam na exposição. E aqui, por exemplo, E o tema da exposição era a questão da paisagem dentro do contexto urbano, né? Pensar a questão da paisagem em São Paulo, por exemplo, né? Como abordar essa questão da paisagem num contexto urbano como São Paulo. Então, eu começava com uma foto de paisagem, mas que era, na verdade, uma foto de uma pintura que eu fotografei lá no Largo do Aroche, que é essa aqui da direita, ou seja, que já é uma representação, né, e não a paisagem em si, né, e uma reinterpretação dessa representação. E aqui a imagem que meio que deu origem àquela intervenção, né, que era um pouco essa
essa figura, né, nesse espaço aí, com essa paisagem meio que fora, quase entrando, meio que na mesma relação ali do vidro que foi, que revelava também aquelas árvores que até então estavam impedidas, né? E essas eram as imagens que compunham essa exposição. E que, de certa forma, eu acho que acabam permeando o trabalho ao longo, acho que, da minha produção. Aqui um pouco esse cinegrafista que está, para mim, de costas para a paisagem, filmando algo que a gente não vê aqui no canto esquerdo do quadro, né? Chama Paisagem Através. Aqui uma paisagem bem urbana de São Paulo, né? Essa coisa. E aqui também, ali na Antônio Carlos, essa foto é de 99, esses bunkers, né, esses protetores que ficam em frente até desde aquela época, em frente à sinagoga, ali para proteção, e que eles fazem esses meio que canteiros, né, então essa paisagem dentro do concreto que acaba servindo até como disfarce, né. E também nessa exposição tinha uma peça, que não é essa aqui que a gente está vendo, mas que vou mostrar um pouco mais à frente, mas a pintura, né, também sempre foi um elemento bem forte, assim. Acho que a minha formação ela acaba sendo, eu diria, mais a maior influência que eu tive na minha formação foi o MASP e essa relação com a pintura, né, olhar para a pintura, acho que sempre foi o que mais me motivou a entrar pelo caminho aí da arte. E eu fiz um trabalho em cima dessa peça, dessa pintura do Vermeer, que eu vou passar um pouco rápido. Ela começa com aquela primeira imagem da pintura, onde tem aquele corte na parte superior da imagem. Depois, essa mesma foto ela está embalada para... antes de eu mostrar pela primeira vez essa peça, e depois ela está, aquela mesma foto do Vermeer na parede, ela aparece nesse outro quadro, onde ela meio que se funde com moldura e passa a ter um caráter mais escultural do que fotográfico, né? Mas ainda a partir daquela mesma imagem do Vermeer. Esse chama, sem título, A Partir de Vermeer. E aqui, eu mostrei esse trabalho pela primeira vez junto numa galeria que lidava com arquitetura em Nova York, chamava Henry Urbach Architecture. E eu instalei o Vermeer dentro da parede, embutido dentro da parede, o embalado, emoldurado tradicionalmente, e aquele outro encostado na parede ali. E no lado oposto tinha uma escultura, uma peça não fotográfica, mas que foi a única escultura que eu fiz, que ela se distanciava da parede, se separava da parede, vinha para o espaço, mas mantendo as mesmas proporções daquela imagem do Vermeer. Ou seja, quase se livrando assim, começando ali com o quadro, com a pintura do Vermeer, e depois tem uma trajetória de tentar eliminar qualquer resquício daquela imagem, né? Ela é um motivo para algumas intervenções, algumas ações que acabam depois se diluindo, né? E vindo para o espaço físico e não mais o espaço da fotografia, né? E a pintura, eu acho que ela sempre foi bem, como eu disse, bem importante no meu trabalho. E eu fiz uma visita também à casa do Philip Johnson, que o Agnaldo já comentou. E eu me deparei, assim, o que mais me chamou a atenção na casa foi a pintura do Poussin, que está exposta lá nesse cavalete, nesse suporte, né, feito especialmente para abrigar essa pintura, porque é uma casa de vidro, sem paredes, né, e então ele desenhou esse suporte aí para abrigar
E a relação dessa pintura com aquela paisagem, a paisagem onde essa casa está situada, ela tem assim, aqui nas imagens, em algumas dá para perceber um pouco melhor, mas não tanto. Ele alinhou, se você senta numa cadeira que está de frente à pintura, você consegue alinhar o desenho da paisagem da pintura com a paisagem do entorno ali onde a casa é situada. E aí o que eu fiz? Eu fotografei a casa tendo a pintura como ponto de vista, como referência e tentei, de certa forma, meio que desaparecer com a casa, né? Deixar a casa um pouco mais abstrata, né? E tendo sempre a pintura como o elemento mais presente aí. E aqui são as costas dessa pintura, que ela passa a exercer também esse papel reflexivo, né? Porque ali é uma superfície bem escura e eu fotografando de fora, ela capta um pouco essa imagem dessa paisagem que está fora e é onde você consegue um pouco distinguir uma outra paisagem dentro dessas costas do quadro, né? E aqui eu já vou passar para o projeto que eu fiz no MAC, na cidade universitária, não, no Ibirapuera, ali quando o MAC passou a abrigar o antigo prédio do Detran, eu fui convidado pelo diretor, o Tadeu Chiarelli, para fotografar esse processo de transformação do museu, né? Eu fotografei durante 1 ano, 2, e depois a gente mostrou essas mesmas fotos dentro do próprio MAC. E foi uma exposição que, para mim, assim, foi bem importante no sentido de estar lidando com um prédio do Niemeyer e que, de certa forma, me remeteu muito à construção do próprio prédio, né? Porque eles praticamente deixaram o prédio numa forma estrutural, né? Eles descascaram todo o prédio. Eu peguei a primeira visita que eu fiz, a reforma já estava em andamento, mas eu tive a chance de pegar ainda bem num estágio inicial. E esse trabalho, de certa forma, também reflete muito a minha relação com o Niemeyer, que tem, assim, eu já tinha fotografado Brasília anteriormente, depois eu fiz um outro projeto. Então, vou mostrar um pouco as imagens desse trabalho. Eu, infelizmente, acabei esquecendo de trazer vistas de instalação, porque o bacana também desse projeto foi o fato dele ser mostrado dentro do próprio museu. Então, era um pouco essa autorreferência, né? Foi uma comissão, um projeto comissionado para ser mostrado dentro do próprio espaço onde eu fotografei, né, no caso aqui. E tinha algumas coisas bem curiosas, por exemplo, essa foto aqui eu acabei mostrando ela exatamente nessa mesma posição. Eu fiz um painel, eu coloquei um painel, assim, eu fiz uma série de painéis ao longo desse mezanino ali do MAC. Cada foto estava num painel, e essa foto ela era colocada exatamente nesse ponto de onde eu tirei a fotografia na época que eu tomei essa imagem, né? Então, tinha um pouco essa relação também direta do espaço e da reinterpretação do espaço, né? E também, assim, eu acho que uma coisa que para mim, dentro desse projeto, foi importante, foi o fato de ele conciliar a minha investigação de espaços interiores com também essa relação com a cidade, né? No caso aqui, porque o ponto de vista ali do MAC, ele é muito privilegiado, assim, a vista tanto lá de cima do que vai vir a ser o restaurante lá do último andar, quanto dos andares ali, tem uma vista muito privilegiada da cidade.
Então, acho que ele combina um pouco essas duas vertentes do trabalho dos interiores com e a relação da cidade, da arquitetura com a cidade, como nessa imagem, por exemplo. Aqui eu vou mostrar a posse do Lula, em 2003, que eu acho que é um trabalho que... Eu não gosto muito de falar sobre esse trabalho, eu prefiro mostrar mais as imagens, mas ele começa com essa foto, que para mim é bem importante, ali da esplanada, né, mas com uma certa organização, né, com um alinhamento, os policiais, os canhões, e que depois ela acaba se desfazendo com a entrada, né, essa invasão aí da multidão, que passa a tomar conta, né, preencher esse espaço em frente ali ao Congresso, né, Então, esse trabalho ele começa com essa sequência temporal, né, que ela começa desse espaço vazio e sendo preenchido pela massa, e depois eu tenho algumas outras fotos que compõem essa série, que tem uma certa também, diria assim, uma ambiguidade de leitura, né, tanto temporal quanto do que está acontecendo, né. E para mim, assim, Brasília também foi sempre importante no sentido, assim, de como retratar Brasília, né? O que uma cidade tão retratada, tão bem retratada, e que para mim eu acho que esse dia foi um dia importante aí na história da cidade, e também eu acho que tem um pouco essa ambiguidade no sentido do que essas imagens representa, né, em termos de uma ocupação, é uma celebração, então e também um desvio assim da temporalidade dessas imagens, né, que de certa forma assim às vezes é difícil situá-las no tempo, né. E depois, em 2012, agora me fugiu a memória, quando o Niemeyer morreu, eu voltei a Brasília para fazer as fotos do velório. O corpo dele foi velado lá por algumas horas. Eu fiquei sabendo, assim, pela manhã, consegui um voo meio de última hora para ir até Brasília e fotografar o velório do Niemeyer dentro do Palácio Planalto, né? Então, assim, eu começo essa série com essa foto, que é uma referência direta a uma foto do Gauthieron, que ele fotografou na inauguração de Brasília, a sombra dele ali na cidade recém-inaugurada, e aqui com esses fotógrafos meio alinhados, ali um pouco pensando tanto o Gauthieron quanto essa captação, né, essa função que a fotografia tem também de estar sempre registrando. E ao longo dessa série tem várias imagens onde fotógrafos aparecem. Eu vou mostrar rapidamente. Eu tive acesso à sala de imprensa, né, ao espaço reservado à imprensa, o que raramente eu não tenho geralmente acesso privilegiado, eu sempre fotografo de um ponto de vista mais do espectador mesmo, de quem está presenciando um momento, mas aqui eu consegui, de última hora também, graças ao Thiago, que está aqui, um acesso ali à área reservada aos fotógrafos, né, que eu geralmente não convivo muito não tem essa relação, né, de fotojornalista, não tem passe de imprensa, não tem nada disso, né, então, mas aqui eu achei que foi bacana. Opa, não sei o que eu fiz aqui. Tem como tirar isso? É que eu não sei mexer. Clica fora? Tá. E assim, o mais impressionante para mim de estar nesse espaço, né, nesse dia ali do velório, foi que, obviamente, onde eu apontava a câmera, eu estava fotografando o Niemeyer. Não precisava estar necessariamente fotografando o caixão. Então, para mim, o interessante assim, foi isso, onde estar lá naquele dia fotografando tanto dentro quanto fora. As fotos que eu acho que eu acho mais emblemáticas são as que eu acabei fazendo depois que o corpo foi embora.
Aqui de novo a referência aos fotógrafos, né? Essa coisa assim. Aqui também. E depois, quando o corpo vai, eu continuo fotografando e eu acho assim que, para mim, ficou bem claro assim que a fotografia, eu acho que ela lida muito com essa questão do tempo, né? Eu estava até comentando isso com a Ana outro dia, que no Rio de Janeiro está sofrendo, né, essa imensa transformação ali devido à demolição da perimetral, né? E a gente ficou discutindo um pouco essa questão do que fotografar, né? Como você vai fotografar antes, depois, as coisas estão sempre mudando. São Paulo está sempre mudando, né? E no processo de fotografar aqui o velório do Niemeyer, eu me dei conta de que assim, eu não preciso fotografar, óbvio, o evento em si, né? Mas até depois de que o evento ocorreu, o que sobra, né? A situação que fica, né? A gente está abordando no caso aqui, um tema que eu acho que é, de certa forma, bem ligado à minha maneira de ver a fotografia, né? Então, eu continuei fotografando esse desmantelamento ali de todos os cordões de isolamento que eu acho que reflete um pouco o dia, o que foi aquele dia, né? E depois que tudo meio que se foi, a noite caiu, os seguranças se aglomeraram ali na frente da rampa ali do Palácio do Planalto e essa situação, até comentei com a Regina, que eu acho que me lembrou muito um trabalho da Regina, que são os políticos ali que projetam aquela sombra gigantesca, né? E que eu acho que essa sequência aqui, algumas dessas imagens para mim remetem um pouco, bastante, na verdade, ao trabalho da Regina. Onde o palácio fica quase como um fantasma ali atrás, né? E que também tem uma certa ambiguidade de leitura, né? O que é esse? A primeira vez que eu mostrei essa série foi exatamente esse recorte e que também não necessariamente eu falava o que era, né? Que era o velório do Niemeyer. Então essa ambiguidade também me interessa bastante na fotografia. E termino com essa. Eu queria finalizar, na verdade, eu acho que eu vou precisar. Queria só mostrar o trabalho que eu fiz sobre São Paulo, que a gente mostrou no IMS, que começou com esse ensaio da revista Zoom, sobre a região ali da Nova Luz, da Cracolândia, que estava assim em processo de transformação, que hoje está mais estagnado, mas que a princípio estava sujeito a uma transformação muito iminente e que a gente resolveu documentar um pouco aquela área, prevendo nessa transformação que ocorreria em breve, né? E eu parti um pouco dessas perspectivas de fotografar ali a Florêncio de Abreu, ali a região da Cracolândia e a Santa Efigênia, meio que sempre com no horário meio que final do dia, com esses transeuntes, aqui a polícia já tinha tirado esse prédio aqui da direita, ele já tinha sido demolido e o pessoal evacuado. Então a ideia era meio que ter um registro disso para documentar um pouco as transformações da cidade, mas pensando também o que viria depois, né, nesse entorno, o que aconteceria com essa região, né? E depois desse ensaio, eu fui também convidado pelo Instituto para fazer um projeto sobre São Paulo. Eu acho que partiu bem desse primeiro ensaio que aconteceu na Zoom. E depois esse convite veio para fotografar São Paulo, que aconteceu essa exposição que aconteceu ano passado, que a gente deu o título de São Paulo Fora de Alcance, e que
trata quase dessa impossibilidade de fotografar essa cidade, né? Por mais que tenham vários eixos assim de abordar a São Paulo, né? Eu acho que existe uma dificuldade no sentido de como retratar toda a complexidade da cidade. Então, o título veio para mim dentro do processo, né, de feitura desse trabalho, me veio essa frase, fora de alcance, que eu acho que lida um pouco com essa impossibilidade, e foi um ensaio assim sobre a cidade que teve, assim, eu acho que a exposição em si, ela tinha uma certa, dava uma ênfase muito forte à individualidade de cada imagem, e a gente abria com essa foto também do incêndio do memorial, que aconteceu, que eu estava ali nesse momento e fotografei bem Então a gente abria a exposição com essa foto, e eu vou mostrar algumas aqui. Algumas que entraram na exposição, outras não. E assim, foi a época da Copa do Mundo também, então aqui a construção do Itaquerão. E a cidade meio como um pano de fundo, né? Assim, tanto a arquitetura quanto os transeuntes, eu acho que tentando abordar assim, a cidade de uma forma, do ponto de vista do espectador, novamente, né? Do transeunte, nunca de um ponto de vista privilegiado, mas sempre as manifestações também que estavam ocorrendo no mesmo ano. E aqui o Vão Livro do MASP, Templo de Salomão, aqui o Brás, o estacionamento do Teatro Oficina, que eu acho que mostra um pouco as costas, né, da cidade, a Ferradura, Largo da Batata, que tinha sido praticamente recém-inaugurado, o Ceasa, que também assim, um lugar que está sujeito a muita transformação em breve, né? Praça Roosevelt, que aparece em algumas imagens. Aqui ali o monumento do Ipiranga. Aqui de novo a Praça Roosevelt. Ali Vila Congonhas, onde o monotrilho ali que vai ligar ao aeroporto. E a desocupação também desse espaço. E eu vou terminar com essa foto do Itaquerão também. Eu tinha proposto mostrar uma outra coisa, mas eu acho que meu tempo já está bom.